assim, são duas coisas interessantes na sua pergunta, né? Nesse cenário que nós estamos vivendo, o mundo está muito louco, né, cara? Tá. O mundo está de pernas pro ar, assim. A gente tá de um jeito que verdades são transformadas em mentiras e mentiras são transformadas em verdades, né? Esses dias, por exemplo, eu estava assistindo uma entrevista do ex-juiz Sérgio Moro, e ele falando assim, sabe? Eu tava até gostando da entrevista. Aí, de repente, o Sérgio Moro deu um tiro lá na Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal não está investigando mais nada, que a corrupção está rolando solta e a Polícia Federal não está... Aí, eu nunca tinha visto isso, cara. A Polícia Federal, geralmente a Polícia Federal fala por sindicatos da categoria, mas uma nota oficial da Polícia Federal eu nunca tinha visto. A Polícia Federal teve que se pronunciar por conta da fala do Sérgio Moro, né? Porque ele atacou a instituição, né? O ataque dele foi institucional. Então, nesse contexto que nós estamos vivendo de comunicação, é muito importante você conseguir dar para o seu público uma comunicação segura. Real, isso é importante, né? Uma comunicação segura e o seu ouvinte, ou o seu telespectador, ele ter a segurança de que você está levando para ele, e que você, no meio disso tudo, você está tentando trazer para ele o máximo de verdade. Porque hoje está muito difícil. Muito difícil. Né? Agora, com relação a outra parte da pergunta, de levar a mensagem, né, através do rádio, hoje o desafio é enorme, porque não adianta você pensar hoje que, por exemplo, quando eu comecei no rádio, era uma coisa assim surreal. Hoje se eu tentar fazer rádio como eu comecei fazendo, eu vou ser preso. Entendeu? Não, é real. Né? Então, assim... Mas você tá falando na questão do conteúdo? Conteúdo. A gente, assim... Rapaz, eu fazia um programa, fazia uma oração de meio-dia na rádio, era um negócio impressionante. Gente ligando, testemunhando que tinha sido curada, batizado com o Espírito Santo. Era um negócio, assim, extraordinário. Hoje, se você levar um conteúdo desse pro rádio, você vai ficar falando sozinho. Porque as pessoas não vão ouvir. Então, acho que o grande desafio nosso hoje, ao levar ao Evangelho, ao levar a palavra, nós temos que encontrar o caminho e conseguir uma comunicação com esse público. Você precisa ter coerência naquilo que nós não vamos abrir mão, nós não vamos negligenciar, não vamos deixar de falar a verdade, mas nós temos que aprender como comunicar essa verdade nesse tempo. Porque está tudo muito difícil, né? Hoje todo mundo, qualquer coisa está processando e está difícil. É real. Pastor, eu vou falar uma coisa aqui. Não me leve a mal, por favor, não me leve a mal. Fica à vontade. Porque eu já falei gravando aqui. Fica à vontade. E porque eu sou um cara que eu não gosto tanto de rádio, de ouvir rádio. É por isso que eu tô pedindo pra você não me levar a mal, por favor. Respeito. E aí eu tô te falando isso só pra te dar um panorama. Não sei nem se o Felipe concorda. O Filipão concorda comigo. Eu acho que alguns conteúdos e formatos que a gente cristão escolhe para entregar para o nosso público, muitas vezes equivocado, respeitando cada característica. Por exemplo, o público da internet não é o mesmo público da rádio. Então, assim, não adianta eu falar do mesmo jeito, né? Não adianta eu falar do mesmo jeito, porque o público é diferente para televisão, né? Do site, de rede social, apesar de tudo convergir, né? Mas, por exemplo,
aqui a gente montou esse podcast, a nossa ideia é, o Filipão, Evandro, vamos trocar uma ideia aqui, o que a gente quer fazer? Mano, a gente quer fugir do que a gente está acostumado e tentar fazer um conteúdo diferente. O que é esse conteúdo diferente? Cara, é a estética também, né? Poder fazer um programa de boné, e eu não tô falando isso só do fato de ser cristão, não, tô falando de mídia, de uma maneira geral, né? Televisão, eu nunca fiz um programa com boné, por exemplo. Então, esteticamente já é diferente porque o Filipão tá de boné, entendeu? Já fiz programa de camiseta aqui, enfim, esteticamente. De conteúdo, a gente usa a gíria aqui, a gente tenta ser no linguajar o menos crente possível. Por exemplo, é muito bom. E eu não tô falando que se eu não tenta colocar isso lá na rádio também. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Que eu tô com medo de falar assim, o pastor pensa assim, idiota. Mas eu tô entendendo o que você tá falando. Tá entendendo, Tô entendendo. Então, você acha que o jeito que os cristãos utilizam os veículos de comunicação hoje estão legal do jeito que estão? Ou você acha que assim, cara, acho que poderia ser um pouquinho diferente em alguns aspectos? Eu acho que não tá legal, não. Assim, primeiro, eu não concordo com essa ideia de um linguajar, o evangeliquez. Eu acho que o evangeliquez, ele nos tira o contato com as pessoas normais. Né? Então, assim, essa coisa do cara olhar para a igreja e achar que a igreja é um ambiente tão puro que ele não é capaz de passar ali por aquela porta. É isso. Né? Eu acho que quando a gente comunica isso, é horrível. Né? Por exemplo, eu não assisto. Quando eu vejo, por exemplo, TV, os programas de igreja em TV, cara, eu acho horrível. Acho horrível, porque, assim, é um negócio que você percebe que o cara tá ali para vender as quinquilharias dele. Ele quer vender, Bíblia, ele quer vender livro, ele quer vender CD, ele quer vender agenda, ele quer fazer posicionamento político. Então não passa essa coisa de querer anunciar o evangelho. Eu tenho um amigo, pastor Ricardo Pinudo. Ele era jogador de futebol. O Pinudo se converteu, cara, com uma chamada do Atletas de Cristo durante o intervalo do Globo Esporte. Se houvesse por parte desses pastores o interesse de propagar o evangelho, seria muito mais produtivo para a igreja você ter uma chamada, por exemplo, no horário da novela, no intervalo comercial, do que você torrar milhões por mês para o pastor ficar lá no altar pregando e a câmera filmando e mostra a plateia, aquela coisa que... Cara, eu nunca pensei nisso. Cara... Nunca pensei, tipo assim, cara, transferir a grana de uma hora de programa num canal para uma propaganda, né? Pois é verdade. O Pinudo se converteu, ele era jogador de futebol. À época, até o Jorginho, que liderava o Atletas de Cristo, num projeto dos Atletas de Cristo, que eles bancavam uma inserção de uma chamada evangelística no intervalo comercial do Globo Esporte. Então, desde o dia que eu vi o Pinudo dando esse testemunho, eu pensei, seria muito mais útil para a igreja, se o objetivo for evangelístico, fazer isso do que ficar horas e horas e gastando o que se gasta muita coisa, alugando horário em TV para fazer o que se faz. Então, eu entendo o que você fala, porque eu penso como você. Ah, que legal. Eu acho que essa coisa o desafio nosso, né? Nós precisamos entender o que cada veículo, né? Como é que eu vou me comunicar dentro de cada veículo. Não adianta, o rádio é o rádio, a TV é a TV, o podcast é o podcast, o YouTube é o YouTube. Isso aí. Então tem uma galera que mistura tudo, né? O cara não separa não consegue fazer esse corte, né? Então eu entendi e concordo com você. Não tem crise de você não gostar de ouvir rádio.